Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez ter a sua companhia pela nossa TV Mundo Maior, com o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Queridos amigos, você sabe que o nosso programa tem um viés e toda a semana nós estudamos um livro, alternando o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estaremos estudando uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro de cabeceira que com certeza vai trazer para todos nós a paz, a alegria, o amor que necessitamos para o nosso coração. Antes de iniciarmos o nosso programa, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Mais uma vez, pela TV Mundo Maior, tendo a oportunidade de estudarmos previamente assuntos que têm trazido um conhecimento a nós mesmos. E esperamos que este conhecimento chegue também a todos que estão nos acompanhando neste momento. Rogamos aos bons espíritos que possam nos intuir, nos esclarecer e nos ajudar em mais este programa. Hoje, vendo o Evangelho, como já foi anunciado, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 5 no primeiro bloco e no segundo bloco o item 6º, ambos com a mesma temática, os inimigos desencarnados. Os dois itens são de Allan Kardec. O espírita tem ainda outro motivo de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea, e que da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo, e que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação, que pode prosseguir de uma existência para outra. Cabia ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Ele dá, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, bem como a máxima de Cristo: amai aos vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. O bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto de represálias, e com ele se pode fazer de um inimigo um amigo antes e depois da morte. Com o mau procedimento ele se irrita, e é então que serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Então nós vamos perceber que o Espírito inicia dizendo que coube ao Espiritismo um motivo a mais para a compreensão e ter indulgência. Por quê? Porque nós acreditamos na vida eterna. O que quer dizer isso? Os espíritas acreditam na imortalidade da alma, na imortalidade do espírito. Nós somos seres que fomos criados para a eternidade. E a reencarnação é a palavra que faltava para o nosso vocabulário, para que pudéssemos compreender de maneira mais singela o porquê de tantas dificuldades que nós atravessamos aqui na Terra. A Terra ainda, e o próprio Jesus fazia referir-se sobre esse assunto, não é um paraíso. A Terra ainda é um lugar de sofrimento.
Porque dentro de uma lei justa que Deus criou, que nós chamamos de ação e reação, para cada plantio haverá uma colheita, é natural que todos nós podemos fazer aquilo que julgamos ser correto. Jesus também disse: dizei sim, sim e não, não, no momento em que vós julgardes correto. Fato é que a justiça divina é diferente da nossa. A justiça divina, como disse Jesus, dentro daquele princípio de que teremos que pagar centil por centil todas as nossas dívidas. Isso quer dizer que a lei divina é implacável. Ela permite que o homem erre. Ela permite que o homem cometa barbaridade. Mas ela também vai permitir que um dia o homem possa colher cada uma dessas barbaridades. Então a mensagem vem mostrar que nós, espírita, temos uma grande vantagem sobre as outras religiões. Porque as outras religiões apregoam a vida nessa vida e a vida após a vida, sem a reencarnação. Isso quer dizer que você tem uma única vida, você vive aqui, morreu, você vai para o lado de lá, tem o céu, tem o inferno. Os evangélicos acreditam que vai ficar dormindo até o dia do julgamento final, depois vai levantar e vai haver a separação dos bons e dos maus, como se a coisa fosse tão simples assim. Então nós percebemos que o Espiritismo traz elementos capazes de fazer com que cada um de nós possamos ter uma visão mais racional das leis de Deus. As perseguições, seja no âmbito físico e se estendendo e desdobrando no âmbito espiritual, podem levar décadas, séculos ou milênios. Nós tivemos, no século passado, até a metade do século passado, mais ou menos, 1950, um personagem muito respeitado em Minas Gerais, um espírita convicto, um trabalhador sério da Casa Espírita, foi senador da República, presidente da União Espírita Mineira, o professor Camilo Rodrigues Chaves. Ele escreveu o livro Semíramis, publicado pela LAC. E quando ainda estava o esboço, ele foi até Pedro Leopoldo, ele residia em Belo Horizonte, o Chico ainda estava em Pedro Leopoldo, levou, o Chico falou assim: olha, professor, nós precisamos publicar urgentemente este livro, porque tem muitos personagens espíritas contidos aí nessa história. E quando estava na gráfica para ser publicado, ele veio a desencarnar. E ele tinha um problema muito sério, de quando em quando ele entrava num processo de melancolia. E não havia jeito, não era problema de passe, não era problema que ele dava vazão à espiritualidade inferior. E quando ele desencarnou, passado alguns meses, ele se fez visível na clarevidência, na vidência de Chico Xavier. E o Chico professor, Chico perguntou ao professor Camilo Rodrigues Chaves: como você está? Melhorou daquela melancolia, daquela apatia que de quando em quando assomava ao seu coração? Ele disse assim: Chico, você se recorda do livro Semíramis? Me recordo, foi um livro que passou na época da Babilônia, aproximadamente 3.500 anos atrás. Pois é, Chico, você lembra num dos momentos finais do livro que o governador daquela região mandou matar muitas pessoas, aproximadamente 80? Me lembro, Chico, dessas 80, esse personagem que mandou matar era eu. E dessas 80 pessoas que eu mandei matar, 4 não me perdoaram. E quando lembravam daquilo que eu fiz com eles, emitiam um pensamento doentio. E aquilo chegava até o meu espírito e eu ficava naquele momento aturdido. Então vejamos bem, nós estamos falando de 4 entidades espirituais que há 3.500 anos não havia perdoado ainda uma atitude. Então nós percebemos que realmente essa questão do ódio que se leva pode levar-se décadas, séculos, milênios. É uma questão muito séria
que nós precisamos levar com muito respeito e com muita seriedade. Por isso que é interessante, nós estamos estudando até a questão do perdão. E nós percebemos que realmente não é fácil entender as dificuldades de hoje. Através do instinto, muitas vezes dentro da nossa própria casa, vem aquele sistema de ódio, de raiva, de rancor. Às vezes a gente não consegue explicar. Tem pessoas que vão no centro, nesse atendimento fraterno que nós fazemos, não agora nessa época da pandemia, mas nós tivemos a oportunidade de trabalhar mais de 30 anos no atendimento fraterno, e eu me lembro claramente de que muitas pessoas relatavam isso. Sérgio, se você me perguntar o porquê, não tem uma explicação, brotou do nada, aquela raiva, aquele ódio, aquele rancor, eu não posso olhar para a cara daquela pessoa, para o seu rosto. Então somente a reencarnação pode nos explicar isso que o instinto vem nos mostrar, que as lembranças íntimas, não de uma maneira velada, mas de uma maneira oculta, vem mostrar para todos nós aquele passado criminoso. Por isso que somente o amor, a prece, agarrando-nos na fé, é que é possível nós desarticularmos dentro de nós essas reminiscências que trazemos do passado. Não apenas o rosto da pessoa, às vezes a voz. Às vezes nós não podemos ouvir a voz da pessoa. Às vezes nós não podemos sentir a presença da pessoa. Essa questão é muito séria. Nós percebemos, por exemplo, a questão da depressão pós-parto. A mãe sonhou tanto com aquela criança. Quando vê o rosto da criança, sequer quer alimentar. Tem mãe que tem que cobrir o rosto da criança quando tá mamando nos seus seios. Não consegue ver. Aquela mesma que há um ano atrás estava doida por uma criança. E o Espiritismo, ele nos mostra tudo isso à luz da razão. Sem dogma, sem fanatismo, sem preconceito. Ele mostra as claras e facilita a nossa compreensão, porque eu vejo hoje que o meu presente está intimamente ligado com o meu passado. É verdade, André. Nós estamos aí com um tema muito interessante, muito atual, que quase todas as famílias passam por essa condição. Algum recado, André? Vamos deixar o nosso WhatsApp para que os amigos possam entrar em contato conosco, mandando a sua mensagem, mandando a sua dúvida ou pedindo para fazer parte da lista de transmissão. O número é 19 997 782794 e quem preferir o Telegram, nós temos também Divulgando Espiritismo. Faça parte do nosso canal no Telegram. Queridos amigos, nós vamos para um pequeno intervalo e o nosso programa você já conhece há anos, ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Pela nossa TV, a minha, a sua e de todos nós, TV Mundo Maior. Não saia daí, um breve intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, eu não disse, é um intervalo muito rápido. Diga de passagem, o tempo está passando muito rápido. Não é verdade, querido amigo, querido telespectador? Programa ABC do Espiritismo, pela nossa TV Mundo Maior, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. André, o que nós estamos estudando hoje? Uma temática atualíssima e fundamental para os nossos dias. Estamos vendo os inimigos desencarnados. Está inserido no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Já vimos o item 5 e agora veremos o item 6. Ambos os itens, comentários de Allan Kardec. Mas antes, neste momento pandêmico, neste momento de tantas incertezas materiais, neste momento em que tantas famílias perderam entes amados, por algum motivo, não apenas pelo vírus, eu gostaria de fazer um convite muito especial,
de segunda a sábado às 19h30 e aos domingos às 18 horas, horário de Brasília, nós estamos realizando o Evangelho no Lar. O Evangelho já tem atingido diariamente milhares de pessoas, em que juntos abrimos o nosso lar, colocamos o nosso copo com água para o Evangelho. Eu te convido a participar conosco neste momento de aflição, de desespero, de medo, e tem surtido para muitas pessoas, trazido paz, reconforto, serenidade. Pessoas com pensamentos de suicídio, pessoas com pensamento de aborto, pessoas com pensamentos terríveis passaram a acompanhar e hoje estão mais equilibradas, mais serenas. André, por onde que eu participo? Pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite as notificações e se você quiser mais informação, anote o nosso WhatsApp e mande uma mensagem para nós, 19 997 782794. E o item 6º se divide em 2 parágrafos. Vamos ler para os nossos comentários. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos no mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas e que se representam uma variedade de provas da vida. Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência para os inimigos encarnados, igualmente as devemos ter para os que estão desencarnados. Antigamente ofereciam-se sacrifícios sangrentos para apaziguar os deuses infernais, que nada mais eram do que os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são mais do que as almas de homens perversos, que ainda não se despojaram dos seus instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício dos maus sentimentos, ou seja, pela caridade, e que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de induzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima "amai aos vossos inimigos" não fica circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Aqui eu vi pela primeira vez um ponto que me chamou muita atenção. O Evangelho é um livro que diariamente eu tenho lido. Pelo Evangelho no Lar, Evangelho na minha casa, nos programas que eu apresento com o nosso querido Sérgio. É um livro de cabeceira. E eu vi aqui a primeira vez um ponto que me abriu uma percepção nova. Uma nova modalidade de vermos a caridade. A caridade para com aqueles que nos perseguem por algo que fizemos no passado. A minha caridade para com o próximo pode induzi-los à prática do bem e da caridade. Pelo meu intermédio, pelo meu exemplo, não ainda de perfeição, não ainda a feição de um Chico Xavier, mas conforme o que eu era e conforme o que eu sou, eu posso convidar aqueles que me perseguem, me caluniam, desejam o meu mal, sejam os encarnados, sejam os desencarnados, a verem a minha modificação, o meu esforço na corrigenda e também procurarem o caminho da corrigenda. Olha que caridade mais sublime, ser espelho para que outros que estão no caminho equivocado encontrem o caminho correto. Eu gosto muito dessa frase, amai os vossos inimigos enquanto estais a caminho com eles. Eu vejo, por exemplo, a ideia de Chico Xavier. Nós sabemos que Chico
teve muitas pessoas que estavam dentro da casa do Chico e que acabaram aprontando com o Chico. De uma forma ou outra, tentaram prejudicar o Chico. É interessante que o Chico, na sua casa, depois que as pessoas faziam isso, ele não permitia que as pessoas entrassem mais na sua casa. Mas, ao mesmo tempo, nunca, ninguém absolutamente ouviu o Chico fazer uma reclamação desse ou daquele. Não. Então, nós vemos que o Chico, ele vivia o Evangelho na sua íntegra, porque a grande diferença é que nós não permitimos que as pessoas entrem na nossa casa e nós ainda denegrimos a imagem da pessoa, que é o grande equívoco que nós cometemos. O Chico, ele tinha uma maneira ilibada de viver a vida. Então ele mostrava para todos nós que quem erra uma vez tinha grande chance de errar de novo, e ele não precisaria passar por aquele aborrecimento. E o Chico falava uma coisa muito interessante: a minha casa é um santuário sagrado que eu recebo os amigos. E realmente, veja a visão maravilhosa de um espírito que está num patamar bastante alto. Quando começa a mensagem, essa segunda parte, porque esse capítulo, ou esse item, melhor dizendo, tem dois itens. Nós estamos lendo o segundo, no primeiro bloco o André leu o primeiro. Nós vemos dos inimigos encarnados e os inimigos desencarnados. Então nós precisamos, uma certa hora, dar um basta nisso. Quando nós falamos assim dos obsessores, no centro espírita é comum as pessoas falarem: eu queria tomar um passe porque os meus obsessores estão me atacando. Pera um pouco. Se os seus obsessores estão te atacando, é porque você está com um padrão vibratório muito baixo. Você está com um padrão vibratório horrível. Porque os espíritos inferiores só se aproximam de nós de mente a mente quando a minha mente está desequilibrada. E aí sim eu vou sofrer um processo obsessivo. Se eu me agarrar na prece, na caridade, numa boa leitura, estar de bem com a vida, não ficar reclamando desse ou daquele, não ficar com ódio, com mágoa, com certeza eu vou viver uma vida sem ataques do plano espiritual. No livro Respostas da Vida, de André Luiz, que eu acho magnífico, tem uma frase que ele diz que os obsessores esperam 1 segundo de nossa existência para nos envolver. 1 segundo de nossa existência terrena. Então nós percebemos que eles podem até tentar, mas eles só vão conseguir ter êxito se nós permitirmos. E o exemplo é fundamental. Eu me recordo de uma história passada com Chico Xavier muito interessante. Foi até o Grupo Espírita da Prece uma senhora que morava na periferia de Uberaba, de uma família muito pobre, de uma família de muito sacrifício. E esta senhora, ela tinha um neto, e o neto tinha uma ferida exposta que os médicos não haviam o que ser feito. E aí, o Chico estava atravessando uma fase muito difícil. Tinha os obsessores que atacavam a família, os amigos próximos, os companheiros do centro espírita. E é interessante que, certa feita, esta senhora foi com a criança até o Grupo Espírita da Prece, o Chico olhou, atendeu, e o Chico diz: olha, qual que é o endereço da senhora? Tal dia e tal horário eu vou lá para ajudá-la. E assim foi, a pessoa foi embora, a pessoa falou assim: o Chico nunca vai na minha casa, ué. Ele com tantos compromissos, ele uma pessoa que já foi na televisão, ele uma pessoa com tantas pessoas importantes ao teu lado, ele não vai ir em casa para olhar o meu neto. Mas, no dia marcado, no horário marcado, ali chegava Chico Xavier naquela casa muito simples. O Chico foi, cumprimentou, levou o evangelho, fizeram um evangelho, o Chico tomou um café e no momento da despedida o Chico pediu para aplicar um passe naquela criança. E o Chico, ele começou impondo as mãos sobre a cabeça da criança e terminou com a prece, colocando as mãos na ferida
que aquela criança estava sentindo. O Chico foi um extraordinário médium de efeitos físicos. E conforme aquelas lágrimas caíam, a espiritualidade potencializava aquilo através de remédios balsamizantes. E era uma ferida feia, saía larvas, bichinhos, não havia o que ser feito. Passado uma semana que o Chico foi, aquela senhora foi com o neto até o grupo espírita da prece, levou a criança e a ferida estava seca. E um dos maiores perseguidores no âmbito espiritual do trabalho do Chico nesse momento olhou a atitude do Chico. Era o esposo daquela senhora, era o avô daquela criança. E ele pensou consigo, como eu posso perseguir uma pessoa que só faz o bem? O Chico atendeu a minha esposa, uma senhora pobre, de uma família que não pode dar nada para ele. Ele com desinteresse foi até o meu neto. Não pediu nada. Quando foi, levou comida, levou o evangelho, levou a cura para o meu neto. Como eu posso perseguir um homem que só faz o bem? E ele deixou de ser um opositor a ser um tarefeiro no bem. Olha a força do exemplo e a força do bem. André, passa o nosso contato para o nosso querido telespectador. Perfeitamente. O nosso contato pelo WhatsApp é 19 997782794 e também temos o Telegram, um canal no Telegram. Procure por Divulgando Espiritismo. E você também está vendo meu Instagram e o do nosso querido Sérgio, e lá nós postamos diariamente as atividades que nós temos assistenciais no CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Conheça as atividades que humildemente mantemos aqui em Itapira. Queridos amigos, vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior, apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.